MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. A Polícia Civil identificou o condutor do bote motorizado que se envolveu no acidente que tirou a vida do bombeiro Charles Lourenço, em Bombinhas, no dia 13 de janeiro. O homem, que teria abandonado a embarcação desgovernada, não teve o nome divulgado. As únicas informações repassadas ontem pela Delegacia de Porto Belo são de que ele não é de Santa Catarina e ainda não foi localizado para prestar depoimento. O homem vai ser intimado e, caso não se apresente, pode ter até a prisão preventiva decretada. O laudo do IGP chegou nesta quarta à polícia, apontando a causa da morte de Charles como choque hipovolêmico, um tipo de choque hemorrágico com perda de sangue e falência dos órgãos. O inquérito para apurar o acidente foi instaurado na comarca de Porto Belo, mas a investigação foi encaminhada à Delegacia de Bombinhas. Os parentes de Charles, que operam o ponto de Banana Boat na praia de Mariscal, devem prestar depoimento nesta quinta-feira. E o advogado da família também teria dito informalmente na delegacia que é possível que o motorista da lancha se apresente ao longo do dia. E um menino de 5 anos e a avó dele, de 56, foram atropelados em Anápolis, Goiás, nesta terça-feira. As imagens do acidente foram registradas por câmeras do circuito interno de segurança de um estabelecimento e mostram que 2 rodas do carro passaram por cima das vítimas e, de forma impressionante, elas saíram ilesas. Um carro bateu em outro que estava parado e jogou o automóvel em cima das vítimas que caminhavam. Em seguida, elas se levantam, como mostraram aí as imagens. Os 2 foram encaminhados ao hospital e receberam alta nesta quarta-feira. Os 2 motoristas foram chamados para prestar depoimento. O que provocou o acidente negou que estivesse em alta velocidade e reclamou da falta de sinalização no local. A Secretaria de Trânsito de Goiás informou por meio de nota que vai colocar placas até o fim de semana no trecho em que aconteceu o acidente. Impressionante mesmo essas imagens. Olha aí, o garotinho de 5 anos levanta como se praticamente nada tivesse acontecido. Realmente foi um milagre. Dez pessoas morreram nesta quarta-feira na capital da República Centro-Africana em novos episódios de violência interreligiosa. Na véspera, a recém-eleita presidente interina da nação fez um apelo por paz e disse querer se reunir com os rebeldes islamitas. Apenas 2 dias depois de o Parlamento da República Centro-Africana eleger uma nova presidente interina, novos confrontos entre milícias cristãs e muçulmanas foram registrados na capital Bangui. Pelo menos 10 pessoas morreram. A República Centro-Africana está mergulhada no caos desde que, em março de 2013, uma coalizão rebelde de maioria muçulmana, o Séleca, derrubou o presidente François Bozizé. Mais de 1.600 soldados franceses foram mobilizados há um mês no país, junto com 4.000 militares da Força Africana de Manutenção da Paz. A prefeita de Bangui, Catherine Samba Panza, tem como missão restaurar a paz neste país mergulhado em violências interreligiosas. Em entrevista, ela declarou querer se reunir com os rebeldes. Quero me encontrar com esses grupos armados e escutar o que têm a dizer. Se pegaram em armas, foi por algum motivo, então quero ouvir, saber suas expectativas, determinar se são ou não realistas, se podemos ou não atendê-las. Se não for possível, vou explicar o porquê. Catherine Samba Panza assume o cargo na quinta-feira. E a polícia ucraniana lançou um ataque nesta quarta-feira contra as barricadas levantadas pelos manifestantes no centro de Kiev, no 4º dia de violentos confrontos que deixaram ao menos 5 mortos. Pelo menos 5 ativistas foram mortos e outros 300 ficaram feridos nesta quarta-feira em violentos confrontos com as forças de segurança em Kiev. A ofensiva dos policiais contra as barricadas levantadas pelos manifestantes na capital da Ucrânia começou logo pela manhã. A ação avançou pelas ruas perto da sede do governo e do parlamento. As forças de segurança mobilizaram pela primeira vez um tanque para reprimir os integrantes do protesto. Os manifestantes reagiram lançando coquetéis Molotov e pedras contra as tropas de choque, que responderam com balas de borracha e bombas de efeito moral. Várias pessoas foram detidas. As autoridades ucranianas não informaram quem eram os responsáveis pelas mortes das 5 pessoas. Os protestos começaram no país quando o presidente Viktor Yanukovych se negou a assinar um acordo de associação com a União Europeia e optou por uma aproximação com a Rússia.
Apesar da tensão, o dirigente promulgou na sexta-feira passada polêmicas leis que estabelecem novas sanções contra os manifestantes. Os textos aprovados pelo parlamento ucraniano prevêem penas de prisão de 15 dias pela instalação não autorizada de barracas em locais públicos e de até 5 anos de prisão para as pessoas que bloquearem os edifícios oficiais. E um trem da empresa Amtrak, que fazia o trajeto entre Nova York e Washington, foi tomado pela neve na terça-feira. Dentro dos vagões, os passageiros tiveram que se proteger da neve e do frio. Uma cena incomum durante a temporada de frio americana. A tempestade de neve que atingiu a região nordeste dos Estados Unidos na terça-feira tomou conta dos vagões de um trem da companhia Amtrak que liga as cidades de Nova York e Washington. O piso do veículo, que estava na cidade de Baltimore, ficou tomado pelo gelo. Manivelas, portas e até mesmo os botões de acionamento praticamente congelaram. Mesmo dentro dos vagões, os passageiros tiveram que se proteger do frio. Os meteorologistas alertaram a população que a tempestade poderia gerar um acúmulo de neve entre 25 e 30 centímetros nas ruas, alcançando uma marca histórica. E familiares dos líderes do governo da China usaram paraísos fiscais para esconder fortunas. É o que apontam investigações realizadas por jornalistas internacionais. O acesso aos sites que ajudaram na divulgação da notícia foi bloqueado no território chinês nesta quarta-feira. Uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede em Washington, divulgou nesta quarta-feira que parentes de líderes do alto escalão do governo chinês, incluindo o presidente Xi Jinping e o ex-primeiro-ministro Wen Jiabao, esconderam fortunas em paraísos fiscais. A notícia colocou em xeque a campanha anticorrupção lançada recentemente por Pequim. Segundo a publicação, quase 22 mil clientes originários da China ou de Hong Kong têm ligação com empresas no exterior. Em meio ao escândalo, o site do consórcio de jornalistas ficou inacessível nesta quarta-feira na China, assim como as páginas dos meios de comunicação que colaboraram com as investigações, entre eles o jornal britânico The Guardian, o francês Le Monde, o espanhol El País e o de Hong Kong Mingpao. Milionários do mundo dos negócios também podem estar envolvidos nos crimes. As matérias citam Yang Yuyan, a mulher mais rica da China, além de Pony Ma e Zhang Zidong, fundadores da gigante da internet Tencent. E dezenas de milhares de sul-coreanos fazem filas nos bancos para bloquear os cartões de créditos após o roubo de dados confidenciais de ao menos 20 milhões de usuários. A fila parece não ter fim. Milhares de sul-coreanos correm às agências para cancelar o cartão de crédito. O pânico é resultado de um escândalo que abalou o sistema de transações financeiras do país asiático. Dados confidenciais de pelo menos 20 milhões de usuários de 3 empresas emissoras de cartões foram roubados. O suspeito da operação ilegal, que está preso, vendia informações como endereço, nome, número de segurança social e telefones para empresas de marketing. Desde a última segunda-feira, mais de 1 milhão de pessoas já cancelaram suas contas. As empresas prejudicadas tiveram de contratar milhares de empregados temporários para conseguir atender a uma avalanche de queixas e pedidos de cancelamento. Dezenas de diretores das 3 empresas de crédito renunciaram e foram abertas investigações para apurar se as medidas de segurança utilizadas eram adequadas. Que caos. E um protesto contra a polícia de Nova Delhi terminou em pancadaria na Índia. Os agentes de segurança usaram a força para conter a manifestação. A capital da Índia foi palco de cenas de pancadaria na terça-feira. A polícia reprimiu com brutalidade um protesto de partidários do ministro-chefe de Nova Delhi, Arvind Kejriwal. O objetivo dos agentes era impedir que os manifestantes se juntassem a um grupo anarquista. Foi o segundo dia de protesto contra as forças de segurança na cidade. O ato teve como incentivador o líder do governo local, que vem apontando a corrupção na polícia indiana como um dos motivos para a violência e os estupros frequentes no país. E você vai ver a seguir, Secretaria de Educação fez levantamento para saber o número exato de crianças que estão frequentando as creches nestas férias. E você vai ver ainda hoje, Verão Sesc agita as areias da praia de Itapema nesta temporada. Os detalhes você confere em instantes.